como vida espiritual verdadeira. Natan, na prática, o que a regeneração significa para mim? Significa que o Senhor te livrou da escravidão do pecado, agora você está permitido a viver de maneira obediente ao Senhor. Significa que uma transformação interior progressiva, com renovação do caráter e das suas atitudes, vai acontecer conforme você caminha no Espírito, vai te permitir produzir frutos espirituais, os frutos do Espírito de Gálatas, e agora te deu a capacidade de ter comunhão com Deus. Vale um aleluia isso? Aleluia. Então, só que, ok, Natan, eu fui regenerado, agora eu tenho uma nova natureza, mas ainda existe uma velha natureza agindo em nós. A Bíblia vai chamar isso de uma briga entre carne e espírito. Então, antes, o que acontecia? Não tinha nova natureza, só tinha pecado, só tinha velha natureza. Agora você nasceu de novo no Espírito, seu Espírito recebeu vida. Mas essa nova natureza está brigando com a velha que habita no seu corpo, na sua carne. Então, porque talvez você esteja pensando, ué, se eu fui regenerado, se eu tenho uma nova natureza, por que é que eu ainda quero pecar? Por que é que eu ainda luto contra o pecado? Porque o seu Espírito recebeu vida, mas você ainda está, como o apóstolo Paulo vai dizer, preso no corpo dessa morte. Então essa briga ainda está acontecendo. A diferença é que agora você foi iluminado pelo Espírito para não mais seguir os desejos da sua velha natureza, mas viver de acordo com a nova natureza. Então nós fomos, fala comigo, regenerados. Agora o segundo ponto, fala comigo, adoção. Gálatas 4, 6, 7, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Então a Bíblia vai dizer lá em Lucas 3,38, quando ele vai apontar a genealogia de Jesus, que Adão era filho de Deus. Ou seja, quando o homem foi criado, ele não foi criado como escravo, ele não foi criado como servo, ele foi criado como filho. Essa era a posição original do homem, ele era filho de Deus, família de Deus. Então quando nós somos regenerados, aquilo que a gente acabou de falar, nós nascemos de novo pelo Espírito. Só que essa criança que nasceu de novo no Espírito, ela não é mais escrava do pecado, ela nasce como um filho. Nesse novo nascimento nós não nascemos como órfãos, mas passamos a integrar a família de Deus. Olha que interessante, João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que significa único. Então Jesus era filho único, Deus só tinha um filho. Mas quando ele vem e morre, ele vem para gerar novos filhos. E após o seu sacrifício, a Bíblia vai chamar Jesus de filho primogênito. Ou seja, agora ele não é mais o único, ele é o primeiro. Porque todos nós somos filhos. Então, o que significa ser filho de Deus? O que isso implica na minha vida? Agora você pode se assentar à mesa do Pai. Você pode experimentar a proximidade, o amor paternal de Deus. Você não está lidando com um patrão, com um chefe, você está lidando com um pai. Segundo, isso aqui é lindo demais, você é assegurado por essa paternidade. Você lembra quando você era criança? Graças a Deus, meu pai nunca falhou nessa área. Ele é muito protetor, até demais, né, pai? Ele é muito protetor. Então, sabe quando você é criança e você fala, eu vou chamar meu pai? Isso só aponta o quê? Que a criança tem segurança no seu pai. Agora, como filho de Deus, você não está mais além, jogado ao léu, mas você está assegurado pela paternidade de Deus. Gente, se um pai imperfeito sabe cuidar de um filho, o que é que um pai perfeito é capaz de fazer por nós? Se nós temos segurança em pais imperfeitos, o que é que um pai perfeito garante para a gente? Você não está jogado nessa vida, mas você é assegurado pela paternidade de Deus. E por último, ele nos tornou co-herdeiros com Cristo. Então pensa em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Ele herdaria todo o reino do Pai, mas agora nós também nos tornamos filhos. O que isso significa? Que Jesus tem que dividir a herança. Ou seja, aquilo que esse homem /Deus perfeito, homem-Deus perfeito, tem direito de herdar porque ele é santo, que ele é justo, que ele é digno, ele agora está dizendo, não, você não pode não, mas espera aí, eu quero dividir com você. Então a herança que pertencia somente ao Filho perfeito, agora todos esses filhos adotados, nascidos de novo, também podem receber. Então, fala comigo, eu fui adotado. E o nosso próximo ponto é a justificação. Fala, justificação. Olha o que Isaías vai dizer. Todos nós somos como impuro, e toda a nossa justiça são como trapo manchado de sangue, ou imundícia, né, em algumas versões. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Gente, depois que o homem cai, ele é declarado culpado. E não tem nada que o homem possa fazer, o pastor já explicou, que declare o homem justo. O que é justo, Natan? Inocente. Justo
é basicamente dizer que alguém é inocente. Não dá mais para dizer que o homem é inocente desde que ele pecou. Então não existe, para de achar isso, tá bom? Vamos resolver isso aqui. Não existe em você nenhum resquício de justiça natural. Não tem aquela pessoa não tem Jesus, mas ela é tão boazinha, ela é podre. Aquela pessoa nunca conheceu Jesus, mas eu acho que ela vai para o céu porque ela faz tanta caridade. Ela é culpada. Ela merece a ira, o fogo de Deus. Você, sem conhecer Jesus, você é digno de queimar no fogo do inferno para sempre. Eu sou digno de padecer a ira, o castigo de Deus para sempre, sem o sacrifício de Jesus. Não há, a Bíblia vai dizer isso, é um versículo, não há um justo sequer. Ninguém é bom. O próprio Jesus disse: por que me chama de bom se você sabe que só um é bom e é Deus? Deus é bom, o resto ninguém presta, porque nós escolhemos como homem comer daquilo que Deus não nos permitia, então nós não somos mais inocentes. Gente, a ira de Deus com o homem é justa? Vocês acreditam nisso? A gente tem a ideia de que Deus olha pra gente, tipo, não, é porque ele merece um pouco. Ninguém merece, é pura graça de Deus, ninguém é inocente. Agora, então vamos continuar aqui. É por isso que através da salvação em Cristo recebemos a justificação. O que é isso? A justificação é o ato pelo qual Deus remove o estado de pecado e culpa, tornando-o justo perante Ele. Então, Adão, Deus está olhando para Adão, Satanás está olhando para Adão, todo o reino espiritual está olhando para Adão e está dizendo: culpado. Fala comigo, culpado. Só que aí Jesus morre, Ele toma o nosso lugar, como meu pai disse, Ele é o substituto perfeito, e isso faz com que Ele nos proveja, nos dê, através da salvação, justificação. O que isso significa? Que através do sangue de Jesus, Ele imputou, Ele dividiu, Ele colocou em nós a justiça que pertence a Ele. Isso significa que quando Deus olha para você, Ele não está mais dizendo culpado, Ele está dizendo inocente. Isso significa que por causa de Jesus, quando Deus olha para você, Ele não vê a sua culpa, Ele vê o sangue de Jesus escorrendo em você. E isso faz com que Ele diga sobre você: Ele é inocente. Então, só Jesus era justo, mas por causa da sua morte. Vocês estão comigo, gente? Isso é tão importante, gente. Tão importante a gente entender. Estava falando dos ministros de louvor. Que pena que só está alguns aqui. Porque para você ministrar a oração, para você cantar sobre Jesus, é tão importante a gente entender os aspectos da nossa salvação. Quando a gente declara que a gente é justo, gente, a gente não entende isso. Porque a gente está tão acostumado com o evangelho coaching de prosperidade e bênção, que parece que a gente é bonzinho. E Jesus fez o mínimo. A gente não merecia, nós éramos culpados. Nós só podemos hoje acessar a presença de Deus, porque a justiça de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Jesus está clamando mais alto. E quando Deus ouve o clamor do sangue de Jesus, o sangue de Jesus está gritando: inocente, 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 inocente. Então, olha que Romanos vai dizer: assim como portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Alguém pode dizer um aleluia? Aleluia. Diga: eu sou justo. Eu sou justo. Agora fala comigo: reconciliação. Reconciliação. Vamos ler: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, vou pular aqui o texto de 2 Coríntios, mas basicamente isso é muito simples. Quando Deus pecou, Ele perde a comunhão com Deus. Perdão, quando Deus pecou. Quando o homem pecou, ele perde a comunhão com Deus. Então, significa que a gente acha assim: o homem pecou, então agora ele simplesmente só não pode mais ter acesso a Deus. Então o homem pecou, ele não pode se aproximar de Deus. É mais do que isso. Ele não só não poderia mais se aproximar de Deus, como ele também foi categorizado como inimigo de Deus. Então não é assim: eu briguei com a Diane e eu simplesmente não posso mais ser amigo dela porque a gente tem uma briga. É um exemplo, tadinho. Agora, além de eu não poder falar com a Diane, me aproximar da Diane, ela me colocou na lista de inimigos dela. Então, ela não só não quer falar comigo, como ela também quer me destruir, porque eu sou um inimigo dela. Era isso que aconteceu com a gente em Deus. A gente não só foi afastado da comunhão com Deus, como agora a gente entra para a lista de inimigos de Deus. E Deus está dizendo assim: eu vou cumprir aquilo que é justo, eu vou destruir a humanidade. Basicamente seria isso aqui, falando de forma mais tranquila no português, claro. Então, era isso que aconteceu com a gente. Deus estava irado com a humanidade. Só que o sacrifício de Jesus
não só nos deu o direito de aproximar novamente, mas nos tornou amigos. Ele reconcilia. Então é como se alguém viesse e fizesse as pazes entre mim e Diene. Mas agora não só resolveu o problema, eu posso passar por ela e falar: paz do Senhor. Eu posso ir na casa dela, eu posso tomar café com ela, a gente vira amigo. Então o que Jesus fez com a gente não é apenas deixar com que a gente se aproxime de Deus, mas agora Deus está em paz. Deus está em paz com a gente e nós estamos em paz com Deus. Não tem mais briga, não tem mais guerra. E aqueles que antes eram inimigos agora são amados pelo Senhor. Fale um aleluia. Aleluia. Fala comigo, redenção. Redenção. Esse aqui é o mais lindo. A gente podia pegar uma aula só para falar. Eita! A gente podia pegar uma aula só para falar sobre redenção. Quem aqui já ouviu essa palavra, redenção? Sem ser o ônibus, né? Que tem o ônibus da redenção. Por que o ônibus da redenção chama redenção? Provavelmente por causa da cidade Redenção da Serra, eu acho, né? Mas não tem nada a ver com o conceito de redenção da Bíblia. Então, preste atenção aqui em mim. Eu não quero ler, eu quero que você preste atenção só para ficar mais fácil. Ó, quando o homem peca, ele cede à tentação de quem? De Satanás. Beleza. Então, se Satanás está fazendo uma proposta ao homem e ele cede aquela proposta do diabo e do pecado, ele está saindo debaixo do domínio de Deus e indo para debaixo do domínio de Satanás. Então, basicamente, quando o homem é criado, ele era criado como propriedade exclusiva do Senhor. Quando ele cede à tentação de Satanás, ele agora sai desse lugar de eu pertenço a Deus para um lugar de eu pertenço ao diabo. Eu sou propriedade do diabo, está repreendido em nome de Jesus. E eu sou propriedade, eu estou debaixo do domínio do pecado. Então, deu para entender isso? Então, é preciso a gente entender isso para a gente entender o que é redenção. Então, o homem se torna escravo de Satanás. E ele não tem mais condições de se libertar. Agora ele pertence a Satanás e já era, né? Até esse ponto da história. Então, foi para resgatar o ser humano dessa escravidão que Cristo veio como Redentor. Então, existia um conceito na lei de Moisés que era assim, ó: se eu pego um terreno da minha mãe, me empresta esse terreno, porque eu quero fazer uma plantação desse terreno, tudo que eu plantar, eu vou pegar meu lucro e vou te pagar o aluguel desse terreno. Tá claro até aqui? Beleza? Então, vamos transformar na linguagem de hoje. Eu alugo a casa para fazer um ponto comercial, alugo um ponto comercial de alguém, o lucro fica para mim, mas eu tenho que pagar o aluguel. Só que aí meu negócio não dá certo e eu começo a quebrar. E eu não consigo pagar aquele aluguel. O que acontecia na época da lei de Moisés? Se você fazia isso, pegava a terra de alguém para plantar, eu estou dando um exemplo aqui de terra, mas tem outros exemplos, e não conseguia pagar, você ia ficando endividado, e ia dando bens. Mais ou menos o que o governo faz com a gente, vai tomando, não vai tomando? Toma teu carro, toma tua casa. A minha mãe ia tomando de mim: você não pagou, me dá teu carro, você não pagou, me dá tua casa. Se eu tinha filhos, você não pagou, me dá os teus filhos. Então, ia entregando tudo que tinha, até chegar a um ponto que você já não tinha mais nenhum bem para pagar, e você virava um escravo daquela pessoa. Então eu passava a ser propriedade da minha mãe. Eu tinha que estar debaixo do domínio dela, servo dela, eu tinha que servir a ela como escravo. Aí, o que acontecia? No ano do jubileu, que era um ano do favor de Deus para o povo de Israel, não vamos entrar nesse mérito, se algum parente meu tivesse condições financeiras de me resgatar, vinha Jai, minha esposa, e falava assim: olha, sogra, eu tenho condições de bancar a dívida do Natan. Eu vou pagar a dívida dele, eu vou resgatar, e agora ele não vai ser mais seu, ele vai ser meu. E eu ainda vou devolver tudo que pertencia a ele. Isso aqui era chamado de redenção. Então, o que Jesus fez por nós estamos lá debaixo do domínio de Satanás. Jesus paga o preço na cruz. A Bíblia vai dizer que ele cravou todo escrito de dívida na cruz. Ele está indo diante da morte do diabo e está dizendo: olha, ele merece. Ele é escravo desse, porque ele não tinha como pagar essa dívida. Mas eu, como parente mais próximo, vocês estão entendendo? Eu venho aqui, eu pago essa dívida, ele não é mais escravo, eu tomo esse escravo e agora ele pertence a mim. Redenção significa resgate. Jesus nos resgatou. Antes nós éramos propriedade do diabo, mas agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Gálatas 3,13: aquele que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos dos homens. Somos tirados do domínio do pecado e de Satanás, entregues ao cuidado e à propriedade de
Deus. Fala assim, eu fui redimido. Aleluia. E agora santificação, fala, santificação. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, gente, estamos conhecendo o quê? Características da nossa salvação. Porque fomos salvos, fomos regenerados, fomos adotados, reconciliados e passamos por redenção, fomos redimidos. E agora tem a santificação, porque fomos salvos, fomos santificados. Mas para a gente entender melhor a santificação, a gente dividiu aqui a santificação em 3 níveis: inicial, progressiva e final. O que significa isso? A santificação inicial. Olha aí, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Vamos parar por aqui. O que é isso, a santificação inicial? No momento em que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você foi declarado santo. O que isso significa na prática? Significa que quando você nasce de novo, todo o seu pecado foi perdoado, todo o seu passado foi apagado e pela justificação você foi declarado inocente. Então, no momento em que um homem se converte a Deus, ele é declarado santo. É por isso que não precisa ter medo de chamar a igreja, ô meu irmão é um santo irmão, sabe? Aí a gente fica, não, mas eu não sou santo. Não, ok, eu entendo o que você está querendo dizer, eu sou pecador, tudo bem, mas em Cristo, na nossa posição celestial, nós já fomos declarados santos. Essa é a santificação inicial. Aconteceu no dia que você se converteu. Agora tem a santificação progressiva. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você foi declarado santo no dia em que você se converteu. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que essa santificação precisa ser desenvolvida. No dia que você foi salvo, você teve a sua mente iluminada pelo Espírito. Você já reparou que desde que você conheceu Jesus, você não peca mais em paz? Sim ou não? Sim. Você não consegue mais pecar em paz, irmão. Antes de Jesus, você fazia tudo de errado, você não estava nem aí. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você faz o mínimo. Você... Ai, não é? Tem vezes que eu desço daqui e eu vou lá, minha mãe. Ai, pequei. É sério. É verdade. O tempo inteiro você não consegue mais ter paz para pecar, e graças ao Espírito Santo. Porque você foi iluminado. Isso é o que aconteceu no dia que você foi salvo, você foi santificado. Agora, que você tem sua mente iluminada, foi regenerado, você pode, por meio do poder do Espírito Santo, se inclinar para as coisas do Espírito. Não é porque você foi declarado santo no dia em que você foi salvo, que você não precisa continuar buscando a santidade. Na verdade, olha isso, a busca contínua pela santidade é o testemunho de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, um cristão que foi verdadeiramente salvo e foi declarado santo, ele não consegue mais viver em paz com o pecado. Mas ele vai o tempo inteiro, porque o Espírito Santo habita nele, buscar a santificação. Então, 2 Coríntios 7:1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Como assim aperfeiçoando? Se está falando aperfeiçoando a nossa santidade, é porque ela já tem um estado inicial. Então agora a gente precisa continuar desenvolvendo. Aperfeiçoar a santidade é desenvolver a santificação por meio do andar no Espírito. E aí, meu amigo, aqui a gente tem material, né, para dar mais 3 aulas, mas a gente vai parar por aqui. Então vamos agora para o estado final da santificação. Fala comigo. Glorificação. Glorificação. Vamos ler 1 Coríntios 15 que está aí. Acompanha comigo, está escrito aí, ó. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, aleluia. Nem todos dormiremos. Paulo está dizendo, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Gente, se você perdeu algum ente querido, todo mundo aqui já perdeu algum ente querido, fica tranquilo, vão ressuscitar naquele dia. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Natan, o que é isso? Você está sendo santificado, não está? Você está todo dia ouvindo o Espírito Santo, abrindo mão do pecado e sendo limpo. Só que isso só vai acabar no dia que Jesus Cristo voltar. Porque quando nós somos arrebatados e encontrarmos com Ele nas nuvens, os mortos ressuscitam primeiro. Quando os mortos ressuscitam, a gente acha que eles vão ressuscitar em espírito, igual o Gasparzinho. Sim ou não? Não é essa a ideia que a gente tem? Lá vem os Gasparzinho. Corpo.
Corpo. A Bíblia vai dizer que esse corpo é uma semente. Quando você enterra alguém, meu amigo, deixa eu te encher de esperança aqui. Você está plantando uma semente dizendo: eu ainda não estou vendo, mas vai ressuscitar. Você está plantando uma semente porque Jesus vai chamar naquele dia e vai dizer: vem. A gente chama de morte. Morte é um descanso. Morte é porta para a eternidade. Porque quando você enterra alguém, você está plantando uma semente e aquela pessoa há de ressuscitar. Então eles ressuscitam com corpo, carne e osso. E nós, nesse momento, temos o nosso corpo glorificado, transformado. O que isso significa? Você lembra quando Jesus ressuscita e ele está em glória, ele atravessa a parede? Vocês lembram disso? Sim. Ele aparece, ele se teletransporta, ele é quase um jumper lá do filme, ele aparece nas salas e de repente ele também consegue comer pão e peixe. Então Jesus não era espírito, Jesus tinha um corpo depois de ressuscitado, depois de ressurreto. Ele consegue atravessar a parede, ele consegue aparecer em outros lugares, mas ele também consegue comer. Toca em Jesus Cristo. Isso é um corpo glorificado, é um corpo humano, mas sem limitações do pecado. Olha o que fala em Filipenses 3:20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós seremos como Ele é. Gente, se isso não te empolga, não sei, eu fico muito feliz. Aí essa luta contra o pecado que você enfrenta, essas dores, as angústias, tudo isso vai passar. Porque nós teremos um corpo como dele. No ato da sua vida, todos os salvos em Jesus terão corpos glorificados, e esses corpos serão semelhantes ao corpo de Cristo. Um corpo sem limitação do pecado, um corpo de glória, capaz de ainda realizar ações comuns aos seres humanos, mas agora incorruptível. Você sabia que na Bíblia, muitas das vezes, e na igreja primitiva, eles usavam esses textos e essas crenças fundamentais para animar as pessoas? Às vezes a gente fica querendo ouvir uma palavra de Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer vencer no dia que você está triste. Meu amigo, lembra, esse corpo vai passar, você glorificado. A gente precisa lembrar qual é a verdadeira vitória. Então agora, vamos para a abrangência da salvação e a gente está chegando ao fim. Vou correr aqui, tá? Nós somos um ser tripartido. Tem algumas linhas teológicas dos reformados, por exemplo, que vai acreditar que o homem ele é dipartido, ele é ditocomo, né? É dicotomia, dicotomo, né? Então ele é alma, ele é espírito e alma, a mesma coisa, e ele é corpo. Nós não. Nós acreditamos na tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. Então no espírito o homem tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Foi o que recebeu vida, né? Na regeneração. Na alma o homem tem consciência de si mesmo, fala dele mesmo. E no corpo ele tem consciência das coisas naturais, daquilo que está ao nosso redor. Então a salvação, gente, ela não toca só o seu espírito. Ela não é apenas uma coisa espiritual. Ela toca todo o seu ser. Então o apóstolo Paulo instrui aqui em 1 Tessalonicenses dizendo assim: o mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Ou seja, a salvação precisa tocar corpo, alma e espírito. E a gente vai ver agora como ela faz isso. Então, primeiro, a salvação e o nosso espírito. Então, o espírito é o que recebeu regeneração. Nosso espírito estava morto depois da queda, né? Que é a parte espiritual do homem. Só que quando Jesus morre, ressuscita, nos provê a salvação, a gente foi regenerado. Então, o nosso espírito recebe vida. O Espírito Santo recriou o nosso espírito. Agora, uma coisa importante, Natan, como eu faço, como o Paulo está dizendo, me mantenho irrepreensível no meu espírito? A apostila vai dizer: embora essa obra tenha ocorrido instantaneamente, a vida espiritual precisa que seja desenvolvida. Nós precisamos crescer. Você vai reparar na Bíblia que toda vez que Paulo vai falar do homem espiritual, ele fala de leitinho, ele fala de leite materno, ele fala de crianças, ele fala de imaturos, porque quando você nasce, você é o quê? Um bebê. Então, quando você nasce no espírito, você é imaturo no espírito. Você ainda é um bebê. Você precisa desenvolver esse crescimento, crescer espiritualmente. Portanto, livrando-vos de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação. Então, fica aqui comigo, olha para mim. Se você recebeu regeneração no dia que você foi salvo, você não pode parar por aí. Não é porque você foi salvo que o crescimento do seu espírito acabou. Você precisa desenvolver o seu espírito. Como? Através da palavra, através da comunhão com Deus. E você já sabe o restante. Então, essa é a salvação tocando o nosso espírito, nos dá vida, nos vivifica. Agora, a salvação tocando a nossa alma, eu acho mais importante de tudo, gente. A alma é o centro da personalidade humana.
É na alma que está a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Então, o que recebeu regeneração foi o meu espírito. A minha alma ainda precisa passar por um processo de restauração e renovação contínua. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 21 fala: recebam com mansidão a palavra em vocês implantada, a qual é poderosa para salvar as suas almas. A salvação da alma vai envolver uma mudança de valores e um despir-se do velho homem. Pensa aqui comigo, ó. Quando você encontra com Jesus, você é salvo, você passa por regeneração. Teu espírito recebeu vida, você está vivo em Deus agora, você nasceu de novo. Só que a sua alma está lotada de máculas causadas pelo pecado. O Senhor Jesus, Ele te purifica de todo pecado, mas você ainda carrega dentro de você padrões de pensamento, padrões de comportamento, traumas, coisas que precisam ser curadas. Você vem desse lugar do pecado, você sai do... Pensa uma pessoa que foi escrava do diabo por anos. Ela precisa passar por uma renovação da mente. Tem uma história que mexe muito comigo, só para exemplificar, de um pai. A gente gosta muito de adoção, a gente gosta muito de ouvir sobre adoção, é uma coisa que está no nosso coração. A gente não sabe se é para adotar mesmo, mas a gente gosta pelo menos de apoiar a causa da adoção. Inclusive, a gente, só abrindo um parênteses, a gente fala muito sobre ser adotado, mas a igreja evangélica não adota quase nada. A gente é contra o aborto, mas a gente não adota crianças, né? Isso é bem contraditório. A gente odeia que um casal gay adote, mas os casais héteros cristãos não estão adotando. Fica o alerta pra gente precisa se inteirar a respeito da adoção. E aí a história de um pai que adotou uma criança, e aquela criança era muito pequenininha, mas ela ficava fazendo vários serviços domésticos. Toda hora ele pegava e lavando uma louça, fazendo uma coisa, e o pai falava assim: você não pode fazer isso, porque ele subia em cadeira para lavar a louça. O pai ficava preocupado com a integridade da criança e brigou com ele umas 3 vezes. Filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Até que um dia ele fez de novo, o pai não aguentou e sentou para conversar e falou: olha, eu já te falei que você não pode, bravo, por que você está fazendo isso? E aí ele contou, é que toda vez que eu era adotado, eu tinha que fazer muitas coisas para não ser devolvido. Ele tinha que mostrar serviço em casa para que os pais que adotaram ele não os devolvessem. Isso é uma mentalidade de escravidão. E o pai olhou para ele, o pai ficou chocado, chorou muito e disse: filho, você é meu filho, eu nunca vou te devolver. E você não precisa lavar a louça, nem varrer a casa, nem mostrar serviço, para mostrar que você merece ficar nessa casa. Então, quando a gente vem adotado por Deus, a gente vem com essa mentalidade de escravo. E agora, a gente precisa, através do Espírito Santo, ter a nossa alma regenerada, salva. E isso só acontece através de uma mudança de mentalidade. A gente precisa se despir do velho homem. Quando o Tiago fala isso, ó, a palavra é poderosa para salvar suas almas, significa que a gente precisa estar em contato com a palavra de Deus, para que essa salvação toque a nossa alma. Para que a gente não... Porque é por isso que você é salvo, você fica: por que eu ainda penso igual? Por que eu ainda ajo igual? Porque você não está disposto à palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos limpando daquilo que é o antigo domínio que nós estávamos, e nós vamos recebendo através da metanoia a identidade de filhos de Deus. A salvação toca a sua alma. Você não precisa ser escravo das coisas que você foi enquanto você estava debaixo do domínio de Satanás. A salvação toca a sua alma, e a palavra é suficiente para renovar a sua mente e fazer você ser salvo também nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas vontades. Você acredita nisso? Amém. No caráter, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 12:2, a Debbie pregou aqui: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Gente, já teve momentos de oração com o Senhor em que eu não orei, mas eu tive uma sessão de terapia. Mais alguém? Onde o Senhor me sentou no quarto e Ele começou a falar: você é isso, aquilo, outro, e você precisa mudar nisso, mudar aquilo, outro. Isso é um processo que o Espírito e a palavra fazem. Então se expõe a palavra de Deus para que a salvação toque a sua alma. Por último, a gente já falou, a salvação do nosso corpo vai acontecer plenamente no dia da glorificação, mas a Bíblia nos deixa claro, Paulo vai dizer: eu esmurro o meu corpo. Enquanto você está nessa vida, a salvação precisa tocar o seu corpo, enquanto você se domina, enquanto você esmurra suas vontades. Deixe a salvação tocar a sua carne. Não, até como isso é possível se eu vou ter que ser um corpo glorificado? Ainda nessa vida existe uma pessoa que mora em você. Não sei se você lembra, mas o nome dele é Espírito Santo. Muito prazer. E ele te dá autoridade e poder para que você não viva segundo o seu corpo, para que você lembre que você é uma nova natureza. E você, se for necessário, faça como Paulo: eu esmurro o meu corpo. A gente faz muito agora o abraço da criança interior, porque na terapia tudo é sobre nós. Mas o apóstolo Paulo não tinha isso. Eu abraço a minha criança interior. Ele está dizendo: eu esmurro
a minha carne, para que eu seja digno, para que eu avance, para que eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Até aqui, tudo bem? Então, gente, esses são os aspectos da nossa salvação. Você entende quanto é mais rico a sua salvação agora? Meu Deus, nós fomos regenerados, reconciliados, adotados, justificados, santificados. Olha quanta coisa acontece e olha como a salvação é abrangente. Eu quero te dizer hoje que você está seguro. Você está guardado nesse lugar de salvação do Senhor. Amém? Vamos para como receber a salvação. Primeiro, pela graça. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? É mediante a graça. Ou seja, o que isso significa? Que é a graça de Deus que nos provê salvação. Então, a oferta de salvação, o que significa? Deus oferecer salvação para toda a humanidade não depende de mérito humano. Não resulta de boas obras ou de esforço pessoal. Ou seja, não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas é uma decisão soberana de Deus de oferecer a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Então o homem não fez nada de bom para que pudesse ser salvo, mas é a graça de Deus quem faz isso. E aí tem vários textos que você pode ler na sua casa que afirmam essa verdade. 2, arrependimento. Então Deus oferece a salvação por graça. Deus oferece salvação por graça. Essa é a oferta de Deus. Mas aí agora a gente precisa responder a isso com arrependimento. Olha o que Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e depois creiam. O que vem primeiro? Arrependimento. Antes que a fé possa operar a nossa salvação, é necessário que a gente se arrependa. Na Bíblia, arrepender-se significa passar por uma metanoia, uma transformação profunda na mente e no coração. Basicamente, gente, se arrepender, olha o que está escrito aqui, é abandonar a postura de rebeldia e independência a Deus e assumir uma nova disposição de obediência e submissão à sua vontade. Então, o arrependimento verdadeiro é sair desse lugar onde eu é quem decido, é reconhecer diante de Deus que eu não posso estar insubmisso a Ele, mas eu preciso obedecê-lo. E esse arrependimento verdadeiro vai nos levar a reconhecer o nosso pecado, vai nos levar a confessá-lo e vai nos levar a deixar de praticá-lo. Esse é o primeiro passo da conversão. A graça nos dá a salvação. Quando nós nos encontramos com ela, nós nos arrependemos e aí nós vamos gerar fé. Então, para se arrepender é mais do que sentir remorso. É uma decisão consciente de voltar-se completamente para Deus, deixando para trás a velha vida e abraçando uma nova caminhada. Então, a graça me deu a salvação, eu respondo com arrependimento e aí é gerado no meu coração a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Após o arrependimento vem a fé. Esses dois passos, gente, a gente tem que tratar assim, mas você fala, quando que eu me arrependi e quando que eu tive fé? Eles são tão intrínsecos que é quase impossível separar. Até está escrito aqui, muitas vezes parecem um só movimento do coração. Então, no arrependimento, o que acontece? Você volta as costas para o pecado, mas na fé você volta o seu rosto para Deus. É a fé que nos faz crer em Cristo, em sua obra redentora e nele como nosso único Salvador. A fé é o meio pela qual recebemos a salvação, pois é pela fé que o homem é justificado. Tem vários versículos aqui. Então a fé não nasce do esforço humano, mas é um dom de Deus, e ela é gerada em nós pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu consigo, a fé é gerada em mim quando eu me arrependo ao ouvir a palavra de Deus. E todo o nosso relacionamento com Deus é sustentado pela fé. Agora deixa eu te destacar um ponto importante que está lá no final. É importante compreender que a fé salvadora não é apenas crer que Jesus existe, mas confiar plenamente no que Ele fez por nós em sua morte e ressurreição. Fé não é só crer, Jesus existe e está tudo bem. É eu crer que eu não merecia, mas Ele tomou o meu lugar e fez tudo o que precisava ser feito por mim, para que eu tivesse paz com Deus. Amém? Amém. Está claro até aqui, gente? Essa parte a gente já sabe bastante, não é? Por isso que eu estou correndo. Então agora, a certeza da salvação. Esse é um problema. O pastor já perguntou aqui, quem tem certeza da salvação? Levanta a mão, deixa eu ver. Pode levantar sem medo, você tem que ter. Não tenha medo não. Mas eu pequei ontem. Gente, a gente acha que pecou, riscou o nome. Não pecou, não riscou. O que é isso? Esse é um péssimo pensamento oriundo do arminianismo, apesar da gente ser arminiano, de que você pecou, você perdeu a salvação. Você aceitou, você ganhou a salvação. Então você está chamando o sacrifício de Jesus de insuficiente.
Parece que Jesus está indeciso. Ah, peraí, ele pecou? Não, tá bem, pode entrar. Ah, falou mentira, não acredito, perdeu agora a salvação. Não existe isso. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, sobre o que é essa apostasia, perder a salvação. Não é... A gente cresceu com esse pensamento, né? Eu era criança, gente, que terror. Eu acordava de madrugada e ia no quarto dos meus pais, e Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Cresci debaixo de um pavor. Não foi meu pai, minha mãe que gerou, não, gente. Mas a igreja que a gente fazia parte era assim. A tia das crianças, uma vez teve um teatro, gritaria, ela falou: shh, todas as crianças. Ó, gritaria. Imagina, Jesus voltou e vocês ficaram. Eu era uma criança, a gente estava na fase da inocência, apesar de ser depravado totalmente desde o início. Mas era um terror. Eu ia ver se meu pai e minha mãe, a barriga deles estava balançando, sabe? Respirando, dormindo, era um terror. O tempo inteiro. Eu lembro uma vez, gente, a caixa dos adultos não vão saber o que é High School Musical, o filme High School Musical. Eu amava esse filme, eu e a Nath, a gente era muito fã, as musiquinhas, a gente amava. Uma vez, meu pai foi pregar no Rio, eu fui, levanta uma irmã com uma profetada e fala: pois o meu anjo está aqui essa noite, vendo quem vai e quem não vai para o céu. Mentira, isso não é bíblico, tá, gente? Vendo quem vai e quem não vai para o céu. Isso... Gente, eu saí desesperado, sentei no colo do meu pai ia pregar e: por que você está chorando, meu filho? Porque eu não vou para o céu. Meu pai: por que você não vai para o céu? Porque eu assisto High School. Porque era a música do mundo. Entendeu? Então eu achava que o tempo inteiro a minha salvação estava em jogo. Essa não é a salvação que vem do Senhor. O Senhor não é afetado assim, tá bom? Então vamos ver aqui sobre certeza da salvação. A salvação, gente, é um processo. Vocês também passaram por isso, né? Porque vocês estão rindo. A salvação é um processo, não é apenas um evento que acontece em um momento isolado da vida. Então ela precisa se desenvolver, é um processo contínuo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que conquistar a salvação pelas obras. Já deixamos claro que não é pelas obras, tá bom? Mas que a gente deve cooperar com a graça de Deus no processo de sermos transformados à imagem de Cristo. As Escrituras mostram claramente que a salvação, embora já iniciada, ainda não está concluída. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se guardarmos até o fim essa confiança. Então, a salvação é uma obra contínua da graça em que Deus age em nós e nós respondemos com fé. É aquela famosa frase da Assembleia de Deus: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação é definitiva, você foi salvo, mas existe um processo de desenvolver a salvação. A gente vai entender isso aqui agora com essa pergunta. Ai, calvinistas, fiquem calmos. É possível perder a salvação? Entra essa pergunta. Quem acha que sim, dá para perder a salvação? Levanta a mão. Quem acha que não? Pode levantar, a gente não vai bater nos calvinistas não, está tudo bem, é bíblica a visão, está tudo certo. Eu sei não. Não sabe, tá bom. Gente, a gente vai falar disso aqui hoje porque na internet está cheio. Você vai rodar o Instagram 30 minutos, você vai ver algum debate sobre calvinismo e arminianismo. Provavelmente já ouviu alguém falando: uma vez salvo, salvo para sempre. É possível então perder a salvação? Sim. Olha, a salvação é uma realidade segura para aqueles que permanecem em Cristo. Então há uma segurança, mas para aqueles que permanecem. Mas a Bíblia também nos mostra que esse é um caminho que exige perseverança até o fim. Então, quando a gente usa esse termo perder a salvação, fica parecendo que alguém está perdendo uma moeda que está no bolso furado. Ah, eu perdi a salvação como eu perdi uma chave. Isso não existe. Ninguém pequei e perdi a salvação. Não pequei e não perdi. Eu fiz uma coisa aqui e perdi a salvação. Eu não fiz. Isso não existe. Ninguém perde a salvação desse jeito. Olha o que está escrito aqui. Não se trata de perder a salvação como se alguém perdesse uma moeda em um bolso furado, mas sim de interromper um processo que não chegou à sua conclusão. Então, se a salvação é um processo, a única maneira de você perdê-la é você abortando o processo de ser salvo. O que isso significa? Significa que eu pequei, eu perdi a salvação? Não. Quando eu... Vamos presta atenção aqui. Quando eu passo por um processo que a teologia e a Bíblia vão chamar de apostasia. O que é isso? Abandonar completamente a minha fé. Quando eu abandono completamente a minha fé, o sacrifício de Jesus, a crença em Jesus Cristo, quando eu não acho mais que Jesus Cristo é suficiente para me salvar, quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, não reconheço a obra dele na minha vida, quando eu
abro mão de toda essa crença, aí sim eu perdi a minha salvação. Porque eu abortei um processo que não chegou a nascer, porque ele vai se concluir na nossa glorificação. Então, há uma diferença entre tropeçar e desistir da jornada. Gente, você tropeçar no meio do caminho, minha esposa tropeça toda hora, né, linda? Ela vai tropeçando. Mas isso não significa que ela desistiu de viver, que ela vai se jogar no chão. O perder a salvação é você dizer: eu não quero mais isso para mim. Eu desisto da fé, eu desisto de Jesus Cristo. Eu não creio mais que Ele é o meu Salvador. Isso faz com que você perca a sua salvação. Mas não são os tropeços. A palavra nos mostra que é possível começar bem por escolha própria, afastar-se da fé, tornando-se um náufrago na fé. É o apóstolo Paulo que usou esse termo com Timóteo, quando ele escreve em 1 Timóteo, ele fala assim, ele está falando sobre alguns que naufragaram na fé. Significa que eles saíram de um porto no barco. Sim ou não? Sim. Saíram do porto, estão navegando. Mas no meio do caminho eles afundaram. Eles não cumpriram a sua jornada. Só dá para perder a salvação se você naufragar no meio do caminho. Isso não depende de Deus, depende de você, pastor. Às vezes as pessoas pensam que elas estão perdendo a salvação, perdendo a crença em Jesus, porque muitas das vezes nós nos sentimos perdendo a crença em nós mesmos. E aí a gente, não acredito mais que eu consigo, não acredito mais que eu posso, e aí você acha que você está, agora eu vou ter que abrir meu grupo, não, acho que eu vou desistir mesmo, porque eu não acredito mais que eu consigo. E às vezes esse é o ponto que o Senhor quis nos levar, para nos fazer entender que nós não conseguimos mesmo, e que é tudo pela graça. O problema é que às vezes a gente coloca a expectativa na gente. Não, eu estou indo bem, eu vou fazer assim. Quando você às vezes perde a crença em você, porque você não consegue, está tudo bem. É hora de levantar a cabeça e dizer: eu não consigo, mas eu posso todas as coisas. Aleluia. Eu tenho uma experiência de uma vez que eu estava me sentindo muito culpado há semanas. Isso antes de casar, há muito tempo. E eu me sentia tão culpado porque eu estava pensando na minha força. Gente, culpa tem a ver com o que você tem que fazer, aquilo que só Jesus pode fazer por você. E pronto. E aí eu estava me sentindo culpado. Aí eu lembro que eu fui orar um dia e o Espírito Santo, acho que ele estava de saco cheio. E eu vi na minha mente ele pegando água e me dando. Sabe o que ele falou para mim? Bebe logo dessa água da graça, eu já não aguento mais. Porque a gente fica se martirizando, porque a gente está pensando que quem consegue? A gente. Só que quando a gente lembra que é Ele que consegue por nós, a gente bebe da graça. E a gente está seguro no fato de que se eu não desistir, o Senhor não vai desistir. Então, Jesus mesmo ensinou sobre a necessidade de permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, a Bíblia vai refletir sobre o perigo de resistir continuamente à graça. E aí a graça resistível, a gente já vai ver isso. E eu vou dar uma corrida porque o tempo está passando e eu quero chegar no final, tá bom? Então, todo esse texto que você pode ler na sua casa tem muitas referências bíblicas de por que o homem pode perder a salvação, rejeita a palavra de Deus, rejeita a graça de Deus. E aí tem até exemplos bíblicos aqui, como a mulher de Ló, que olhou para trás, a geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã, porque não teve fé, e Judas, que andou com Jesus, mas desviou-se e se perdeu. Alguns teólogos vão dizer que Judas foi predestinado, isso aí é determinismo, como se Deus determinasse tudo o que ia acontecer, inclusive uma criança ser abusada. Você acha que Deus determina isso? Não. Então Deus não determina tudo o que vai acontecer, Deus é presciente, Ele tem presciência do futuro, porque Ele está em todos os tempos, Ele não está preso no nosso tempo. Então Ele previu que Judas seria o homem da condenação. Só que o tempo todo também nos dá a oportunidade de tomar outra decisão. É isso aí. O escape sempre está presente, né? Porque a própria Bíblia diz que no tempo oportuno, né, Deus provê escape. Então a certeza da salvação não é uma licença para pecar, mas é um convite à perseverança, a sua responsabilidade. A verdadeira segurança está em permanecer firme na fé, independente da graça de Deus até o fim. Então, Natan, como eu posso então estar seguro da minha salvação se quando a gente fala, e os calvinistas vão bater muito na gente falando nisso, parece que depende de mim. Não, não depende de você. Todo o processo depende de Cristo. O seu único trabalho é permanecer naquilo que Cristo já fez por você. Então o apóstolo João vai declarar com confiança. Jesus também afirmou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem lembra de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus? Gente, ele está dizendo que em Deus ninguém pode tirar você dessa posição. Ninguém, o diabo não pode fazer isso. Deus não vai mudar de ideia. Deus não fica bravinho com você e cancela a sua salvação porque está bravo com você.
Deus não muda de ideia, nada muda a respeito da sua salvação. Fala, Luiz, desculpa. Você falou aí, você falou que então está na nossa dependência, está na nossa decisão, né? Então se é assim, então depende da gente. Mas se eles pensam assim, então o contrário também funciona. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus também não é suficiente. Exatamente, é expiação limitada. Eles pegam no mesmo erro, né? Exatamente. Fala uma coisa, você vai, se não depende de mim, se depende, então o sacrifício também não é suficiente. É isso aí, essa é a maior briga, tá, gente, entre calvinistas e arminianos. E só, a gente vai falar de calvinismo já, mas só aqui, deixando bem claro, calvinistas não são nossos inimigos, tá bom? Eles têm base bíblica para acreditar no que eles acreditam, como nós também temos, mas essa é a nossa linha. E o que o Wilson falou é perfeito. Se então depende de nós, quer dizer então que depende de Deus, é fatalismo, né? Deus decide vasos de honra e vasos de desonra, eles vão dizer. Então, é necessário que a gente permaneça, só que você está seguro, ninguém vai te tirar da mão de Deus. Fala comigo, ninguém vai me tirar da mão de Deus. Essa segurança não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas uma confiança fundamentada no caráter fiel de Deus que guarda os seus até o fim. Além das promessas da palavra, temos o testemunho do Espírito Santo no nosso interior. O próprio Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí, lindo, o autor de Hebreus descreve essa segurança como uma âncora para a alma. Olha o que ele fala: temos forte consolação, a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Assim, para concluir, cremos que se nos mantivermos fiéis, nada poderá nos tirar das mãos do Senhor. Ele nunca irá interromper o processo da salvação. Nós estamos seguros na fidelidade de Deus e no fato de que Ele já nos deu o seu Espírito, que nos ajudará até o fim. Presta atenção aqui numa coisa. Eu sei que esse assunto dá vontade de debater, gente, né? Mas olha, presta atenção aqui. Qual é a maior segurança da minha salvação? Fala comigo, Espírito Santo. Deus habita em você. Se você não parar de se expor à glória, à presença, a presença do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito e a palavra de Deus, é impossível que você perca a sua salvação. É impossível. Por quê? Porque o Espírito de Deus é aquele que transforma, que regenera, que santifica. Se você tem Ele, se você presta atenção nele, não tem como perder a salvação, porque se submete a Ele, porque Ele é a sua garantia, Ele é o penhor da nossa herança. Amém, gente? Amém. Então agora entramos aqui na parte polêmica. Cris, você consegue botar a imagem lá para mim? Vamos falar sobre a doutrina da salvação e a gente vai encerrar aqui, que é o que o pastor Jairo falou, soteriologia. Quando você ouvir esse termo, você já sabe, a gente está falando de doutrina da salvação. Então, quem lembra que a igreja era só uma igreja católica? Igreja católica, tudo bem? Que a gente considera hoje arqui-inimigos, mas não é bem assim, tá, gente? Também, ok, tem muitas coisas erradas, mas vamos com calma. Né? Vamos estudar a história da igreja, vamos perceber também o que muitos pais da igreja fizeram pela igreja. Então, só que a igreja católica começa a vender salvação, vocês lembram disso? Indulgência e muitas outras práticas que ela começa a desenvolver como se a salvação dependesse do esforço humano. E aí, o que acontece? Pode tirar um pouquinho, Cris, já eu coloco, senão eles vão ficar curiosos aqui. Então, quando isso acontece, quem lembra de Lutero aqui? Lutero foi o reformador, ou seja, aquele que iniciou, talvez nem queria tanto assim, um movimento protestante, ou vamos chamar assim, a religião protestante, os cristãos protestantes, porque ele protestou, ou protestava. Vocês estão comigo? Sim. Ele vai lá, cola 5 teses lá, os 5 solas, prega os 5 solas, e ele começa um movimento de reforma. Vou resumir bem. Esse movimento de reforma, então, uma parte da igreja sai da igreja católica, para de acreditar nas coisas que a igreja católica acreditava, para viver a partir dos 5 solas. Quais são os 5 solas? Somente pela graça, somente Cristo, somente a palavra, somente a fé e somente a Escritura foi somente a palavra, somente a fé, somente a Ele a glória, somente o Cristo. Foi 5. Oi? Já falou 5. Já foi 5? Você está até contando. É verdade. Pode deixar vocês rapidinho, Bê, por enquanto? Então ele começa esse movimento. E aí o movimento de reforma foi muito importante, porque é a religião que a gente faz parte hoje, a igreja protestante, porque ele começa a combater essas heresias da igreja católica. Então quando a gente fala de Calvino, a gente está falando de João Calvino. O calvinismo vem desse homem. É um homem que é o criador da doutrina calvinista. Esse homem, ele foi excelente para a igreja cristã, gente.
Nós não somos inimigos de Calvino, porque Calvino foi feroz em combater muitas das heresias que a Igreja Católica estava instituindo naquela época. Então Calvino foi um dos principais pensadores, um dos principais teólogos desse movimento de reforma. Tudo bem até aqui? Então, Natan, o que isso significa no português claro? Para com essas palavras difíceis. Calvino estava escrevendo livros às institutas cristãs, dizendo: isso não é certo, isso é errado, a Igreja Católica está errando aqui, é somente pela fé, somente pela graça, e ele vai começando a escrever aquilo. Então ele desenvolve uma linha de pensamento chamada calvinismo. E aí, beleza, esse homem morre, mas os seus alunos, os seus discípulos continuam desenvolvendo a sua teologia. Nesse contexto nasce Armínio. Fala comigo, Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele é um menino que o pai morre muito cedo, então ele é adotado por um pastor reformado, por um bispo reformado. Esse bispo reformado envia ele para a faculdade e ele se torna um aluno brilhante. Esse cara se torna um aluno brilhante e vai para Genebra. O que era Genebra? Era o lugar, a cidade onde estava acontecendo, era esse fervor, esse caldeirão da teologia cristã daquela época, da onde veio Calvino. Então ele é enviado para lá para ser pastor de uma igreja, e ele é escolhido pelos pensadores calvinistas, olha isso, para combater um outro pensamento que estava surgindo, que combatia o calvinismo. Então falou assim: a gente precisa defender o calvinismo, e Armínio, você é top, vai lá, estuda e defende o calvinismo. Só que quando Armínio vai mergulhar no calvinismo, ele descobre que tinha muita coisa que ele não concordava. Colocaram ele para defender o calvinismo, mas ele olha para aquilo e fala: não, tem alguma coisa errada aqui. E ele começa a desenvolver um novo pensamento, que é chamado de arminianismo. Deu para entender até aqui? Sim. Calvinismo, arminianismo. Então quando você vê na internet debate entre pastor calvinista e arminiano, uma porcaria, não serve para nada isso, né? Mas tudo bem. Você já sabe do que está falando. E essa igreja, na sua soteriologia, ou seja, na sua doutrina da salvação, é arminiana. Pensa como Armínio. Deu para entender até aqui? Sim. Então, depois que Armínio morre, os seus seguidores formulam os 5 artigos da remonstrância, ou os 5 pontos do arminianismo, para estruturar um pouco melhor o pensamento. E como resposta, não está na apostila de vocês, não sei por que não entrou, mas eu posso mandar depois. Como resposta, os discípulos de Calvino, os teólogos calvinistas, desenvolvem também os 5 pontos do calvinismo, conhecido também como tulip, que a gente vai ver aqui agora, não preciso explicar porque também entra aqui. E aí então a gente vai ver, eram 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo. Eles combatiam entre si no que pensar sobre a salvação. Tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá tudo certo, né? Agora a gente vai conhecer quais são esses 5 pontos e por que são importantes para a nossa teologia. Agora sim, vamos lá. Começando com calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo. Fala comigo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, e perseverança dos santos. O que eles acreditavam? Depravação total. O ser humano está totalmente corrompido e espiritualmente morto pelo pecado, incapaz de buscar a Deus ou responder à graça sem regeneração prévia. Natan, o que isso significa? Eles acreditavam, no que a gente acredita também, a gente já vai ver, que o homem é completamente depravado, ele não pode fazer nada para ser salvo. O homem não tem como ir a Deus, o homem não pode responder à salvação. Eles estão dizendo: não existe livre-arbítrio. O homem não, só Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. O que o homem tem hoje é livre agência. Ele pode fazer decisões, mas quanto à salvação, ele não pode escolher ser salvo. Pode pregar o evangelho. Se ele não for um vaso feito para honra, se ele não for alguém que Deus predestinou à salvação, ele não será salvo. Porque o homem é completamente depravado. Deu para entender, gente? Deu para entender? Depravação total, primeiro ponto. A gente vem para os 5 pontos do arminianismo. Fala comigo: depravação total, com graça preveniente, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, segurança condicional. Então aqui eles estão dizendo: o homem não pode ir até Deus, só Deus pode ir até o homem. E Armínio vai rebater dizendo: é verdade, o homem não pode ir até a Deus porque ele é pecador. Lembra de Adão e Eva, a queda? Ele completamente depravado, não pode chegar a Deus. Mas existe uma graça chamada
graça preveniente. Então, os calvinistas vão bater muito na gente, dizendo que a gente acredita que o homem pode responder à salvação e isso fere a soberania de Deus. Está dizendo assim, se o homem que escolhe ser salvo ou não, então um Deus não é soberano, ele é um cachorro que ele se submeteu à vontade do homem. Não existe isso, gente. Nós também acreditamos que o homem não pode fazer nada para se salvar. Não existe livre-arbítrio no sentido do homem escolher por Deus. O homem não pode escolher por Deus se ele não foi iluminado com graça pela pregação do Evangelho. Então, para a gente, o homem é depravado. É depravado. Mas Deus concede graça preveniente, uma graça prévia que vem antes, a todos os capacitando a responder livremente ao chamado da salvação. Está dizendo assim, o homem não pode ir a Deus, mas quando o Evangelho é pregado, quando o Espírito convence, o véu é removido dos seus olhos e agora ele pode dizer sim ou não. Então não é que o homem ele é bonzinho o suficiente para escolher a Deus, isso é pelagianismo e também tem semi-pelagianismo. Aqui a gente está dizendo que o homem é completamente depravado, mas a graça de Deus o habilita a dizer sim ou não. Então a salvação é fruto de quem? De Deus. O homem interferiu em alguma coisa aqui, gente? O homem pôde escolher a Deus sem antes a graça ser derramada? Não. A gente só pode fazer isso porque a graça foi derramada. Vocês estão comigo? Como essa graça é derramada? Pela pregação do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Ouvir a palavra que gera fé e exatamente. Responder ou não a essa fé. Perfeito, pastor. É isso aí. A palavra que gera a fé. Eleição incondicional. Os calvinistas acreditavam que Deus elegeu antes da criação quem seria salvo sem levar em conta fé ou obras. Isso é a famosa predestinação. Eles estão dizendo assim, Deus escolheu na sua soberania quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então basicamente você está pregando para alguém, você está dizendo assim, se você quiser tem esse Jesus, mas não sei se você é salvo. Aí fica sua conta, se você for para o inferno é porque Deus quis. Isso, gente, é tão importante que isso vai afetar a nossa missiologia. Porque como é que a gente vai fazer missões se a gente acredita que uns foram salvos e outros não? Desculpa, gente, com todo respeito aos meus irmãos calvinistas, eu ouço, eu admiro, eu respeito, eu sei que tem base bíblica, eles não são, gente, demônios, inimigos, tá bom? São pessoas que pensam, é uma teologia bíblica. Mas, como é que eu prego para alguém sem saber se ele vai para o céu ou não? Não pode nem dizer, Jesus te ama, porque a gente não sabe se Jesus ama. Vocês têm noção disso? Eu já tenho um reverendo muito famoso que disse isso. Que não dá para dizer para todo mundo, Jesus te ama, porque Jesus ama assim, os seus eleitos. Aquele que eles escolheu, aquele quem ele escolheu ir para o céu. Vocês acreditam nisso, gente? Não dá, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai aqui para eleição incondicional, que é o que Armínio pensava, que é o que a gente pensa. Deus elege, eleição condicional, tá errado isso aqui. Deus elege com base em sua, fala comigo, presciência. Da fé, escolhe os que crerão em Cristo. Então Deus é presciente. Na sua presciência, Deus já viu aqueles que, mediante a graça preveniente, diriam sim à salvação. E por isso Ele elegeu essas pessoas à salvação. Então existe eleição? Sim. A Bíblia fala de predestinação, a Bíblia fala de eleição. Só que os predestinados, os eleitos, não são aqueles que Deus escolheu por soberana vontade, mas aqueles que Ele viu em sua presciência, que reagiriam à salvação. Tudo bem até aqui? Sim. Expiação limitada. Esse aqui, gente, é uma briga até dentro do calvinismo. Tem calvinismo de 4 pontos e não de 5. Porque tem calvinista que não acredita nisso aqui. Expiação limitada. Cristo morreu apenas pelos eleitos, tornando sua morte eficaz somente para os escolhidos. Gente, esse aqui para mim é muito incabível. Mas muitos calvinistas já abandonaram esse ponto aqui. Mas os calvinistas raízes acreditam. O que está dizendo? Que Cristo só morreu por quem Ele escolheu salvar. O sangue de Jesus só é suficiente para perdoar o pecado de quem Ele escolheu. E pronto, e acabou. Já Armínio vai dizer que a expiação é ilimitada. Cristo morreu por todos, oferecendo salvação universal, mas eficaz apenas para os que creem. Então o sacrifício de Jesus é para todos, mas ele só faz efeito na vida de quem acredita. Tudo bem até aqui? Penúltimo ponto, graça irresistível. Gente, essa é perigosa. A gente está cantando isso aqui. Sua irresistível. Não tem essa música agora? Graça me alcançou. A gente está cantando isso. Graça irresistível. O que isso significa? Que a graça salvadora é concedida aos eleitos é irresistível. Quem é chamado eficazmente será salvo. Está dizendo que se Deus te escolheu para ser salvo, você não pode resistir à graça dele. Está dizendo assim, se você foi escolhido para ser salvo, se Deus em sua soberania te elegeu, te predestinou à salvação, quando a graça de Deus se manifesta a você, você não pode resistir.
Só que Arminio vai dizer que a graça ela é resistível. A graça de Deus atua em todos, mas o ser humano pode resistir e rejeitar o convite divino. Aí, gente, se a gente vir para cá, eu vou até querer ler a base bíblica disso. Atos 7. Homens de dura cerviz e encurcidos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Hebreus. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 12. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então é possível resistir à graça de Deus. Cuidado quando a gente fala irresistível graça. Ela não é irresistível, porque sim, você pode resistir. Agora vem a última polêmica de todas, que é a perseverança dos santos. Os verdadeiros eleitos perseverarão até o fim. Sua salvação é garantida pela soberania de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eles acreditam que se você foi salvo por Deus, na sua soberania, Deus te escolheu para a salvação, não existe a possibilidade de perder a salvação. Eles acham que é impossível alguém que foi escolhido por Deus para a salvação, algum dia se desviar. Ainda que ele se desvie, se ele for realmente salvo, ele vai voltar para os caminhos do Senhor. É nisso que eles acreditam. E aí, muita gente arminiana quer bater nisso de qualquer jeito. Ah, que mentira. Gente, tem um pensamento por trás disso. De que Deus os guardará até o fim, de que Deus os guardará na hora da aprovação. Existe um pensamento biblicamente estruturado, inclusive tem arminianos que não acreditam em segurança condicional, mas acreditam em perseverança dos santos. Então, perseverança dos santos é quem é salvo vai perseverar até o fim. Só que isso abre espaço para libertinagem. Eles vão falar que se há libertinagem, então você não foi salvo. Justo o pensamento deles. Mas, como você diz assim, se você foi salvo, você é salvo para si, você pode fazer o que você quiser, porque no final você vai ser salvo. Eles, se você for um pastor sério, reformado, calvinista pregando, não é isso que eles vão dizer, gente. Eles vão dizer que uma pessoa que é salva, ela vai produzir frutos de salvação. Então ela não vai ficar se desviando, ela não vai ficar fazendo o que é pecado. Mas a gente não acredita assim. A gente acredita que a segurança é condicional. O crente precisa permanecer em Cristo. Pode perder a salvação se afastar deliberadamente da fé. Quantos acreditam nisso? Deu para entender aqui, gente, a diferença entre calvinismo e arminianismo? Deu para entender? Então, muito calvinista vai bater na gente dizendo assim, não, mas vocês acreditam que toda hora perde a salvação. Você já sabe, a gente não acredita nisso. Eu não acredito que toda hora a gente perde a salvação. Ah não, mas você acredita que Deus é soberano? Eu acredito sim, eu só pude responder porque Deus derramou graça preveniente para que eu respondesse. Então não é esforço meu, é esforço de Deus. Tudo bem, gente? Deu para entender? Por que a gente está abordando isso aqui na aula? Por que os pastores decidiram falar sobre isso? Eu vou dar uma dica para vocês aqui agora, gente, que é o que a gente tem visto acontecer muito no meio da igreja. A internet democratizou o conhecimento, isso é ótimo. Mas agora você vai lá no YouTube, muito bem intencionado, e põe assim, estudo sobre salvação. E de repente tem o Nicodemos e o Dias Lopes, que são homens de Deus, maravilhosos, mas discorrendo, eles vão estar discorrendo qual visão, gente? O calvinismo. E aí tem problema você conhecer o calvinismo? Não, pode estudar o calvinismo. Só que aí você aprende do jeito que não é o jeito que você acredita. E aí você está dentro de uma igreja arminiana ensinando calvinismo. Gente, a gente precisa ouvir quem fala a mesma língua que a gente. Vamos ouvir os diferentes para conhecer. Mas a gente precisa ouvir quem pensa igual para que a gente saiba o que a gente acredita. É uma mistura, uma salada mista do que a gente está ouvindo. E hoje, eu vou aconselhar jovem, é muito difícil. Eu não sei nada, entendeu? Tipo assim, não preciso ouvir você, não, porque o Alessandro Vilas Boas fez um Reels que faz sobre isso. Então a gente perdeu esse poder de igreja e de discipular. Porque todo mundo está ouvindo todo mundo. Aí chega um monte de crente. Aí, gente, crente pentecostal ouvindo pastor sensacionista. Tá uma febre na internet agora de se levantar contra o movimento Dunamis. Dunamis fez a conferência e tiveram várias manifestações do Espírito Santo, de cura, de cair no chão. Algumas pessoas riram. Gente, onde há dons do Espírito, há excesso. Tem gente que é menina, tem gente que faz meninice. Não quer dizer que é certo, não quer dizer que é bíblico, mas é difícil você controlar. E aí os pastores sensacionistas estão caindo de pau em cima do movimento pentecostal, em cima do movimento carismático de quem acredita nos dons. Nós aprendemos semana passada dos dons espirituais, não aprendemos? A gente viu aqui que é verdade. Aí quando a gente vai para a internet, a gente está ouvindo pastor sensacionista. Então o que é sensacionismo? São pastores, é uma teologia que acredita, uma doutrina, que os dons do Espírito cessaram e não são mais para esse tempo.
Não existe base bíblica para isso. Inclusive, tem muitos reformados agora que são continuistas, que acreditam que os dons continuam. Então, cuidado quando você for ouvir pregador na internet. Procura saber de onde é, o que acredita, qual é a teologia dele. Ele é pentecostal, ele é carismático, ele é arminiano, para que você ouça o que é correto, para que você não caia em armadilhas. Cuidado com isso. Então, como igreja, nós abraçamos a visão arminiana, pois ela reflete melhor a revelação das Escrituras sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Então, a salvação é totalmente pela graça, mas Deus convida a todos a responderem. Cristo morreu por todos, oferecendo salvação universal, mas é eficaz aos que creem. E o Espírito Santo convence o pecador, mas não o força. O amor verdadeiro exige liberdade. Deus é soberano, mas sua soberania não anula a responsabilidade. Existe uma outra linha de pensamento de salvação, para encerrar, que é universalismo. Fala comigo, universalismo. Isso, eles acreditam que não haverá condenação, não haverá inferno. Todos os seres humanos serão salvos diante do tribunal do Senhor naquele dia, e não haverá condenação. Você tem noção do perigo? Você está anulando a justiça de Deus. Então, a gente até escreveu aqui, o calvinismo enfatiza o poder de Deus, a soberania de Deus. O universalismo ignora a sua justiça, mas o arminianismo mantém o equilíbrio. Deus quer salvar a todos e oferece a todos os meios para isso. A verdadeira fé não é forçada nem automática. Ela nasce do encontro entre a graça que chama e o coração que responde. Por isso nós cremos e ensinamos que a salvação é pela graça mediante a fé, para todos que creem em Jesus Cristo. Então cuidado com essas doutrinas, cuidado com quem vocês estão ouvindo a respeito de salvação, a respeito de dons espirituais. Nós precisamos ouvir as pessoas que acreditam biblicamente naquilo que nós acreditamos. Quer ouvir Hernandes Dias Lopes? Quer ouvir Augusto Nicodemos? Vai lá, ouve a exegese deles, ouve o contexto, eles são ótimos para isso. Mas no tocante à salvação e no tocante a dons espirituais, não faça isso. Nós não vamos deixar quem não flui nos dons definir o que é fluir nos dons. A gente não vai deixar pastores reformados que não sabem o que é fluir nos dons definir o que é fluir nos dons. Só pode definir o que é fluir nos dons quem flui nos dons. E isso mediante a sua palavra. Amém, gente? É isso, acho que acabou a salvação. Alguém tem alguma dúvida sobre calvinismo e arminianismo?